hoje voltamos aí à nossa rotina de estudos. Temos aqui a nossa amiga Natália. Natália Chalub já está aqui para fazer o estudo que ela trouxe para a gente. E para a gente poder ter esses ouvidos de ouvir, então, nós vamos nos preparar para a nossa prece inicial. E vamos começar então com uma leitura aí de fonte viva. Vamos abrir uma página ao acaso para a gente poder fazer a nossa prece então. Guarda a paciência. Essa página, vamos pensar um pouquinho no que a página quer nos dizer hoje. Guarda a paciência. E vem uma frase, né, que é uma epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Paulo. Deixa eu ver se eu desliguei o celular, aproveitando a questão. Ok. Agora tá, desculpe. Então, voltando, guarda a paciência, epístola, então, aos Hebreus de Paulo, né? Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabe que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheces preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que te deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaz as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Vamos então orar, amigos. Querido Jesus, Mestre, aqui estamos mais uma vez na busca da verdade, na busca do encontro contigo, na busca de esperança, na busca de um caminho que possa nos fazer encontrar um pouco mais de amor em nossas vidas. Por isso te rogamos, fortalece-nos diante das dificuldades, diante dos débitos inúmeros que contraímos ao longo dessas vidas e nesta mesma. Ajuda-nos a lidarmos com as situações sem o sentimento de culpa, mas trazendo o esforço para nos melhorarmos a cada dia. Por isso, Senhor, no dia de hoje te rogamos, dá-nos o ouvido de ouvir e ajuda-nos colocando as tuas palavras na boca da Natália, para que ela possa nos transmitir as reflexões, a fim de colocarmos, armazenarmos em nossos corações. Fica conosco, Senhor Jesus, agora e sempre, que assim seja. Querida amiga, é contigo.
Boa noite, gente. Então, hoje a gente vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Então, eu vou gastar uns 2 minutinhos no início para ler a parábola, porque a gente lembra, mas não lembra dos detalhes. E o intuito é a gente esmiuçar um pouquinho isso para sair daqui com elementos de reflexão, como sempre, sobre o que Jesus quis nos passar. E cada vez que a gente está aqui na casa, o Mauro sorteou, né, a passagem de harmonização, a gente nunca fica aleatório, né? A passagem do credor incompassivo, como a gente vai ver, fala do que estava falando essa passagem de harmonização. Paciência, dívidas, a gente quitar as nossas dívidas. Então vamos lá, eu vou ler rapidamente a parábola, que não é grande, e depois a gente vai começar a esmiuçar. É lógico que eu trouxe um conteúdo que eu quero passar para vocês, mas o tema é palpitante. Então, se quiserem falar, eu acho que às vezes fica mais proveitoso a gente fazer um debate do que só sentar e assistir. Mas eu vou tentar dar encaminhamento ao planozinho de aula hoje. Quem me conhece sabe que às vezes eu fujo, quase sempre, toda vez. Mas eu vou tentar seguir para a gente tentar concluir. Mas não se incomodem se quiserem abrir o coração, porque vocês vão ter vontade, ou vão pensar nisso, pelo menos. Então é o seguinte: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que se passara, contristaram-se muito e foram para o senhor declarar tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão de seu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, inicialmente, a gente já vê que a parábola trata do perdão. Mas se fosse simples assim, a gente ia sair daqui, comer uma pizza e estava resolvida a história. Bastava eu ler para vocês a parábola. Então vamos pegar os detalhezinhos dessa parábola, porque no geral a gente já entende. Perdão, compaixão, confere, todo mundo entendeu assim.
Então vamos primeiro para essa história do patrão que manda confiscar tudo do servo. Mulher, filhos, propriedades. Era um costume da época. Quem não pagasse a dívida, pagava com ele, com a família e com seus bens. E ele, o devedor e a família viravam coisa, propriedade do credor. Ele podia vender como escravo, ele podia usar como escravo, ele podia açoitar, ele podia matar, ele podia fazer o que ele quisesse, do jeito que ele bem entendesse. Isso era legítimo, era a lei da época. E, entendendo então esse rigor da lei da época, fosse a dívida pequena ou grande, a gente entende, lógico, se a dívida é pequena, de repente eu só pego o meu devedor e vou escravizá-lo ou vendê-lo como escravo. No caso desse credor, o empregado devia a ele 10.000 talentos. Para a gente isso fica vago, né? Porque a gente não sabe quantos talentos, o que é isso hoje. Então eu fui dar uma pesquisada, considerando que hoje o salário mínimo dá em média R$50 por dia. Se a gente fosse colocar isso lá na continha da época, um talento equivalia a 6.000 denários. O outro, coleguinha, devia 100 dinheiros ou 100 denários para o coleguinha. Um talento equivalia a 6.000 denários, 6.000 dinheiros. Então, contando que o denário ou o dinheiro equivale a um dia de salário, era isso mais ou menos na época, o servo que devia para o patrão 10.000 talentos, ele deveria hoje um montante de 3 bilhões de reais. É alegórico. Qual patrão que tem 3 bilhões de reais para emprestar, né? Mas isso é significativo, não é à toa que está ali. E o conservo devia 100 denários, ou seja, 5.000 reais. Então essa é a primeira parte que a mim impactou. Um devia 3 bilhões, mas o patrão teve compaixão dele, se comoveu com o pedido, ele prostrado aos pés do patrão, pedindo que desse tempo, e o patrão perdoou a dívida. Mas ele virou a esquina e não foi capaz de perdoar o amiguinho que devia 5.000 reais. E aí a gente logo pensa, servo malvado, como disse o patrão. Como assim? Teve uma vultosíssima dívida perdoada e por muito pouco quis encarcerar o coleguinha. E a gente fica se sentindo o coleguinha, né, que foi injustiçado. E aí vem o primeiro tapinha com luva de pelica quando a gente vai estudar. Nós somos que devia os 3 bilhões de reais. Nós que estamos aqui, não somos missionários, estamos no mundo de provas e expiações, 2024 anos depois da vinda do Cristo, depois dele ensinar tudo pra gente, e a gente continua aqui. Nós não somos aquele dos 5.000 reais. Nós somos aqueles que devem os 3 bilhões de reais. São muitas vidas, muito comprometimento que a gente vem gastando no decorrer das encarnações. Deus é tão bom que mesmo devendo tudo isso, Ele estabeleceu que a gente, quando encarna, a
gente encarna para resolver um probleminha ou outro. A gente não vem para quitar a dívida dos 3 bilhões de uma vez só. Isso a gente vem fazendo no decorrer desses 2024 anos. Essa é a misericórdia divina. Essa é a misericórdia que o patrão teve com o servo malvado. Tinha perdoado a dívida. E aí a gente pensa um pouquinho mais adiante e vê que toda a mensagem de Cristo fala de amor. E aí todo mundo já sabe. Mas que palavrinha complicada. É igual nós, que fomos criados simples e ignorantes, mas bota complexidade hoje em dia para a gente se entender. Cada mente é um universo. Né? Fomos criados ali, um potinho vazio para acumular as experiências, aprender, crescer. Mas a partir desse ponto inicial, nós vamos criando complexidade. E fica difícil para a gente, de uma vez, quitar toda a dívida. Deus, como é misericordioso, como é esse patrão generoso, teve compaixão, que soube ouvir as necessidades, as dores daquele servo, ele vai deixando a gente pagar pouquinho em pouquinho. Vamos botar ali alguns talentinhos de cada vez, em cada encarnação. E nos dá a bênção do esquecimento. E quando a gente lembra, a gente podia ficar parado na culpa, na dor, no remorso. Mas a gente precisa caminhar, essa é a lei de Deus. Todo mundo vai crescer. Devendo um talento, um denário, não importa quanto. Todo mundo vai andar para frente, para a felicidade, para a harmonia. Mas para isso a gente precisa aprender. Né? As encarnações são para isso. Para a gente crescer, para a gente exercitar o que já aprendeu, para a gente provar que aprendeu e para reparar a dor que a gente causou. Porque se nessa encarnação todos nós, querendo ou não, magoamos alguém, às vezes você está um dia ruim, aborrecimento, doença, falta de dinheiro, relações complicadas, você dá uma resposta atravessada, uma pessoa querida. Se não for pessoa querida, então, às vezes, né, você passa igual um trator em cima, ignorando os sentimentos daquela pessoa. E isso a gente faz hoje. Então, imagina no decorrer desses séculos e milênios em que cá estamos, indo e vindo, para quitar e para aprender, para crescer e para provar que a justiça divina é maravilhosa. Porque se nós soubermos aproveitar a lição, o papai, o patrão, nosso Deus maravilhoso, de misericórdia, ele nos dá muita colher de chá para quem quer aprender pelo amor. Seria esse servo tendo os 3 bilhões de reais perdoados por compaixão, porque o patrão percebeu a dor dele e perdoou. Então ele teria aprendido pelo amor. De voltar para casa, pensar em encontrar outro colega, dizer, fica para lá, já estou liberado de 3 bilhões, o que são 5 mil reais? Segue também que eu vou seguir. Mas ele não soube fazer isso. Ele soube pedir a misericórdia, mas não soube doar a misericórdia. Perdão, gente, é misericórdia. Perdão é generosidade de alma. Perdão vem de almas que já estão no caminho da evolução. As pessoas que não perdoam caem na lei de ação e reação. A lei de ação e reação é uma lei física.
embora a gente goste de imaginar Deus como uma pessoa que tenha forma humana, esteja lá hoje em dia com tablets, dando checklist no que a gente conseguiu fazer na encarnação ou não, ele nem precisa disso. Porque a gente não sabe realmente o que é Deus, se é um espírito de carne e osso, se é que vocês me entendem, ou é simplesmente uma lei. O fato é que as leis de Deus são imutáveis, perfeitas, perenes. E é tão perfeito que ele não precisa do checklist. A lei dele é do amor. Mas tem ação e reação, que é uma lei física. Uma é lei moral, a outra é lei física. Se a gente não quer aprender pelo amor, a gente aprende pela lei de ação e reação. Para cada ação corresponde uma reação de igual força e intensidade. É isso, professor? É isso. Pessoa, né? É isso. Completo, André? Isso, em sentidos contrários, que é importante. Então, aquele servo que devia os 3 bilhões, que foi perdoado pela lei do amor, quando Papai do Céu, o patrão dele, viu o que ele tinha feito, falou, não, então vamos mudar a história. Vamos passar, então, para ação e reação. Você vai pagar até o último ceitil. Vai lá para os atormentadores. Os atormentadores significam a lei de ação e reação. Você vai sofrer, não é punição, veja bem, aquilo que você vai colher aquilo que você plantou. Não vai sofrer, Deus não é aquele cara que fica punindo ninguém. Na época de Kardec, tem muito disso nos livros, né, da codificação, punição, castigo. Era o que a gente estava saindo de uma época em que se acreditava em céu, inferno, em demônio, em punição, em Deus colocando todo mundo de castigo ali para sempre, né? Não se falava em reencarnação, então quem fosse para o inferno ia para o inferno para sempre, para toda a eternidade. Então tem essas terminologias na codificação, mas a gente sabe que Deus não pune, porque ele não precisa. É a lei de ação e reação. Se você plantou morangos, você colhe morangos. Se você plantou batata, você colhe batata. Não tem para onde correr. Então, aquele servo que não perdoou, cheio de dívidas, vai colher as batatas que ele plantou. E isso não precisa, como eu disse, que Deus fique ali no checklist, nem o anjo da guarda, nem ninguém. É uma lei física que se aplica em todo o universo, para bem ou para mal. Então a gente tem que pensar que somos os devedores dos 3 bilhões. Mas Deus é tão bom que você vai colher suas batatas, mas em determinado momento você pensa, já está colhendo morango, né? Vou mudar minha plantação. Agora eu vou plantar morango. Deus deixa. Porque é isso que ele quer. Deus não quer que a gente pague até o último ceitil, até o último dinheiro. Ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente cresça. Pensem em vocês, na gente. Somos pais, ou padrastos, ou padrinhos, enfim. Você tem uma pessoa, eu tenho 2 filhos. Um é bonzinho, é obediente, é levado como toda criança, né? Faz as coisas para aprender, testa. Mas tem um irmãozinho, que é aquele irmãozinho perverso, que pega o passarinho no estilingue, que arranca a pena dele para ver se dói. Tem criança assim, não tem? Nós somos assim também. Tem aqueles que são malvadinhos e tem os que são melhores. Você, como pai, você vai fazer o quê? Vai enterrar aquele filho que é perverso e nunca mais vai querer ver? Não pode, é seu filho. Você tem uma responsabilidade com ele. Você quer que ele aprenda. Da primeira vez, você vai brigar. Ai, 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 não pode. Passarinho, né? A mamãe do passarinho fica triste, o passarinho sofre.
Aí ele não entende. E a gente? Voltamos na encarnação. Aí vem um beliscãozinho, né? Hoje não pode, tem um código, né, da criança e adolescente. Antigamente a gente levava um beliscãozinho para aprender, que doeu lá, dói aqui, então dói. Aí não aprende. Aí você bota de castigo. Você vai diversificando os modos da criança entender que aquilo não é legal, que aquilo não pode, porque faz outra pessoa sofrer. Seja um passarinho, uma planta, um amiguinho. Então a gente tem essas etapas. Deus não quer acabar com a gente, punir a gente, que a gente sofra. Ninguém bota o filho de castigo para ficar olhando ele sofrer. Não é essa a intenção. A intenção é fazê-lo compreender que aquilo que ele fez não é legal. Fez outra pessoa ou um animalzinho sofrer. Então, a gente tem que fazê-lo entender. Então, se eu no meio do caminho compreendo que aquilo que eu fiz não foi legal e resolvo mudar minha plantação para morango, o Papai do Céu vai achar ótimo. E vai me dar a oportunidade de fazer a minha plantação de morango, de colher os meus morangos. Se eu vou plantar só morango, é outro papo. Se o meu morango vai ficar bacana, robusto, é um processo. A gente está em crescimento. Mas a gente, a qualquer momento, pode mudar a plantação. A qualquer momento, a gente pode exercitar o perdão e a compaixão que Deus tem com a gente. Então, a parábola fala do perdão. A parábola fala da compaixão. A parábola fala das nossas dívidas. De quem somos nós na fila do pão. Os 3 bilhões de reais. Mas a parábola fala também que não haverá pagamento superior à dívida. A gente só vai pagar até onde vai a nossa dívida. E a gente pode economizar mudando a plantação. Tentando, né, faz um pouquinho, não vou acabar com todas as batatas, mas a gente vai testando, vai aprendendo, vai crescendo, encarnação após encarnação. E toda encarnação, todo dia é uma oportunidade. Ok. Mas e o perdão? Perdão é bonito de falar, todo mundo sabe da lei do amor, todo mundo já entendeu que a plantação é minha, não é do vizinho, ninguém planta para mim, cada um planta o seu. Mas e o perdão? O perdão vem como ato de amor, o perdão vem como compaixão, é uma virtude. Essa paciência, entender que o outro não pensa, não tem como você, não tem a sua experiência, não está na sua pele. E ter a paciência de não cultivar os sentimentos ruins. Porque quando Jesus nos fala do perdão, ele não está falando do perdão de 5 mil reais. Isso é fácil de perdoar. Quando ele diz que o reino dos céus será dos mansos e pacíficos, quando ele enaltece, né, embainha a tua espada, aquele que fere pela espada será ferido, perdoa 70 vezes, 7 vezes. A todo momento, Cristo fala e exemplifica, até o último minuto. Ele não sofreu o devido processo legal para ir para a cruz. Sofreu escárnio na caminhada para a cruz. Não bastava carregar a cruz, ter a coroa de espinho, ainda cuspiam nele, ainda humilhavam ele. Humilhavam, achavam que estava humilhando. Jesus não se sentiu humilhado. E chegando na cruz ainda pediu a Papai do Céu que perdoasse todo mundo que não sabia o que fazer. Então ele exemplifica, vivenciando o que ele prega. Ele ensina
Ele mostra, porque a gente sabe que é o exemplo que fica. Não adianta você falar com a criança, faça assim e você faz assado. Ela vai fazer o que você está fazendo, não se iluda. Então, Jesus exemplificou o tempo todo. O tempo todo. E ele se batia contra os hipócritas. Não adiantava você cumprir um monte de rituais, de fazer oferendas. Isso não ia te garantir a entrada no céu. Era o teu coração que ele queria. Era a tua evolução, teu crescimento moral. O amor que está dentro de você. É isso que ele pede. Deixa brotar esse amor. Esquece as ofensas. E a gente sabe que não é fácil. Isso depende de dia, depende do momento de vida. Tem coisas que hoje alguém fala e você pode se sentir altamente magoado. E se fosse ontem ou se fosse amanhã, você tá. E a gente não sabe o que a gente fala, como bate no coração das pessoas. E as pessoas também não conhecem o nosso momento. Mas o mundo é um mundo ainda de provas e expiações. A gente lê na codificação o tempo todo, por conta do egoísmo, do orgulho, da falta de perdão. A gente vê nações, né, lá no Oriente Médio, eles ficam brigando. A gente via aqui no Brasil, na época dos coronéis, um matava o outro por causa da terra, e o outro matava o filho do um matava o filho do outro, não acabava, e ninguém lucrava com aquilo. Ninguém lucra com o desentendimento, ninguém lucra com a discórdia, com a guerra, com a raiva. Em especial, a gente, nós mesmos. Façam aquele exercício assim, fechem os olhos e pensem no momento de prazer, uma viagem, um primeiro beijo, uma coisa que te enalteça a alma, uma música que te traz bons sentimentos. Que delícia, né? Eu, quando voltava do trabalho ouvindo Good Times 98, nossa, eu parava no acostamento para chorar, mas um choro gostoso, de uma época boa. Como era bom, gente. Então isso é legal. Aí você pensa em alguém que pisou no teu calo. Aquilo dá um embrulho no estômago, um aperto no peito, não tem nada de bom. Você se sente sufocado, abafado, com vontade de chorar, mas não é lágrima de nostalgia, é lágrima de dor. O que vocês preferem? O Times 98 ou aquele abafamento? Então é pela gente, em primeiro lugar, que a gente deve perdoar. Se a gente pensar assim, já fica 50% do caminho facilitado. Esquece o outro. Por um momento, o autocuidado de você desejar não sentir aquelas emoções ruins é o que deve inspirar. É o começo. Se vocês pensarem que o nosso corpo é feito quantos por cento de água? 70? 70. A água, eu não sei se vocês já viram, tem um vídeo no YouTube que mostra a experiência de um cientista japonês, que ele colocava músicas diferentes perto dos cristais de água. E microscópio, ele estudava a reação daqueles cristais de água de acordo com a música. Botou um que não era músico, um discurso de Hitler, e aquele cristal parecia esgoto, turvo, parecia sujo. Quando ele botava uma música de Beethoven, pareciam aqueles cristalzinhos de gelo, que a gente vê assim, os desenhozinhos, né? Nós somos água. Pensem assim. Se eu estou pensando ruim, fico abafada, com raiva, como é que estão os meus cristalzinhos de sangue?
gastrite, né? E vem uma pedrinha na vesícula, aí vem não sei o que no fígado, aí vem uma doencinha no coração, e a gente não sabe por quê, faço tudo certo. Eu como certo, eu me exercito, eu durmo bem, não me estresso. E o pensamento? E a emoção que você carrega no teu coração? A gente digere a raiva, né, Jean? No trato digestivo, né? Fígado e tal. A gente digere esses sentimentos. Então, se eu pensar o bem, como vão ficar os meus cristalzinhos de sangue? Límpidos. Eu estou tratando de mim em primeiro lugar. Mas não é por egoísmo. É por autocuidado, por auto-amor. Então, primeiro, eu me perdoo, para também não carregar remorso. Deus já nos deu essa colher de chá do esquecimento. Então, eu não preciso lembrar o que eu fiz no verão passado. Ok. E o que eu fiz nesse verão que eu estou lembrando, eu não sou mais essa pessoa. Eu agi mal. Reconheça que você pode ter dado causa a muitas feridas. E às vezes aquela pessoa que te magoou, ela reagiu a uma atitude sua que você estava achando que era normal e que para ela não foi normal. Então a gente tem que pensar que nós também damos causa às contendas. Não somos vítimas. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vai ver que essas contendas podem durar séculos, milênios, vidas, encarnações. Um cultivando ódio do outro, aí um descobre que o outro está encarnado, vai lá entisicar ele, obsidiando. E aquilo vira um ciclo vicioso, que não acaba. Mas quando a gente faz questão de nutrir esses sentimentos, isso tudo funciona na lei de ação e reação. Ah, por que Deus deixa? Deus não deixa. É você que plantou, então você que vai colher. Deus não tem nada com isso. Ele criou uma lei perfeita. Ação e reação e lei do amor, entre outras tantas. Que aí quem quiser estudar mais depois faz o ESD. Não sei se tem turma aberta, mas fica na memória, a sementinha do ESD. Então ele dá essa oportunidade da gente crescer, da gente perdoar, da gente trabalhar cada um das nossas dificuldades, mas primeiro tem que vir a humildade. Porque o perdão envolve generosidade. E a gente tem que entender que nós também magoamos. E, gente, eu estou falando de contendas do dia a dia. É claro que se você estava numa relação abusiva, se você foi sequestrado, vítima de tortura, se você foi abusado desde criança, isso vai além, isso gera trauma. Trauma tem que ser tratado. Seria o ideal, né? Terapias multidisciplinares. A fé também. Ensinamento também. Porque a gente estuda, como eu estava dizendo no Evangelho, que essas obsessões vão acontecendo numa vida após vida, e que se você está sofrendo, é a lei da ação e reação. E se você, por acaso, não ofendeu ninguém, já perdoou todo mundo agora, mas em algum momento você não perdoou, mesmo que você não tenha ofendido, e você vai sofrer então agora, como é a falta de perdão. Porque quando você está quite, ninguém te cobra mais do que você deve. A lei de Deus é perfeita. Não tem, esqueci, não. Tá, é perfeita. Acabou o teu débito, não tem obsessão no teu pé. Não cabe. Porque é energético. Você está vibrando melhor. Não vai ter mal fluido, obsessor, inveja, nada disso. Porque você estará vibrando numa sintonia melhor, mais alta.
Então, o que está vibrando numa sintonia mais baixa não vai te alcançar. Não me venha com a historinha do senta no formigueiro. Porque não funciona. Realmente, se a gente lê na literatura espírita, se a gente lê nos romances, no Evangelho, na obra da codificação, a sintonia emana da gente. Ninguém controla com a força da mente, por mais que você seja expert nisso, a sua aura, a sua vibração. Quando você chega lá, faz, né, na alfândega espiritual, no desencarne, você não precisa levar a listinha. Eu fui bom aluno, eu perdoei o amiguinho que me puxou a bochecha. Não precisa. A tua aura vai dizer. Teu estado de espírito literalmente vai dizer. Teu brilho vai indicar o que você fez ou deixou de fazer. Está tudo impresso no teu perispírito, na tua tela mental, você anda com aquilo. Não precisa ninguém vir tomar lição. Então, quando a gente melhora a nossa vibração, quando a gente exercita o perdão, a gente está melhorando a gente. A nossa plantação está mudando. E isso vai reverter em benefício da gente. Vamos inverter o ciclo vicioso para um ciclo virtuoso. As coisas vão começar a fluir de outro modo. As portas se abrirão, né? Os caminhos estarão abertos, porque você vai estar vibrando melhor. Vocês já repararam? Tem gente que vive desconfiada de tudo, de todos, que vive olhando para os lados, todo paranoico. Tudo acontece com ele. Conhece alguém assim? A gente eventualmente esbarra por um tipo de pessoa dessa. Que ela se preocupa tanto com a má fé do outro, com que os perigos, que tudo vai acontecer no caminho dela. E tem outros que parecem um avestruzinho, vão passando igual filme americano, apocalíptico, né? Aí tudo explodindo atrás e o cara vai conseguindo escapar de tudo e o mundo acabando atrás e ele vai. Porque é a vibração. Então, trauma é uma coisa. Ofensa. Me magoei, o chefe me mandou embora porque queria botar a namorada no meu lugar. Isso é parte do dia a dia. Deixa aí. Vai aparecer coisa melhor para você. A gente não enxerga o que Deus enxerga. A gente está aqui. Aí eu digo, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Ele está olhando lá em cima, precisa dar a volta. Aí. Mas se eu parar aqui, eu vou achar que eu não tenho caminho. Então confia. Faz a sua parte. Perdoa. É de um dia para o outro? De jeito nenhum. É um processo. Porque isso atinge as nossas mais íntimas fibras. Mas tenham em mente que a dor que te causam é porque você plantou. O sofrimento que você vai ter com essa dor, problema seu. Porque o que enaltece o homem é a atitude que ele tem diante da dor. Não adianta a gente só sofrer para achar que vai merecer o reino dos céus. É a tua atitude diante da dor. Se você passa pela dor, pela ofensa, pela injustiça, e fica revoltado, e fica desejando justiça. Na verdade, você quer que alguém faça a sua vingança, seja o poder público, seja o destino. Quando a gente clama por justiça, a gente esquece que a justiça do João é a mesma justiça do Pedro. E se Papai do Céu resolver cobrar os 3 bilhões de uma vez, vai dar ruim. Então não peçam justiça, peçam misericórdia, peçam forças. Pede para tirar aquela coisa ruim do teu peito, mas não pede justiça. Se ele for dar justiça, o bicho vai pegar pra gente. Se for cobrar
implorar justiça, justiça é justiça. Olho por olho, dente por dente, ação, reação, causa e efeito, enfim. Plantou batatinha, batatinha. Você não sabe quantas batatas você já plantou. Eu estou falando de batata aleatoriamente. Adoro batata, tá, gente? Gosto de morangos também. Mas a gente tem que entender que isso é uma mudança de atitude, que a gente exercita todos os dias. E não é fácil. Tem livros e livros e livros de várias pessoas, de vários autores de autoajuda, de tudo para ajudar a gente a perdoar. Temos profissionais da saúde, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, canalistas, terapeutas holísticos, não importa. Tem muita gente para ajudar. Então a gente tem que ter a humildade de compreender que se sofremos, foi porque de alguma forma fizemos por merecer. Mas como Deus é bom, é justo, é misericordioso, Ele pode dar um desconto se a gente perdoar, deixa aí. Não é esquecer. Esquecer a amnésia, né, Carlinha? Amnésia, Alzheimer, a gente não vai esquecer. Mas a gente pode deixar ir. Lembrar sem sofrer. Esse é o perdão. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, Ele ensinou porque na época a gente sentava e orava. Hoje em dia a gente senta e recita. Pensando no almoço, deixei de comprar, Pai Nosso que estás no céu, aí nem acaba, né? Nem chega lá no perdoar as nossas ofensas. Acorda no dia seguinte, meu Deus, perdoar as nossas ofensas, assim que não... E segue. A gente não para pensar no que está orando. Mas, na verdade, isso era para nos impor a disciplina de pensar, pelo menos, no perdão. De começar a falar e a ouvir que devo perdoar. E lembrando que você está pedindo perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você perdoou? Quem é você para pedir os seus direitos se você não está com os seus deveres cumpridos? Mas nós somos assim, infantis ainda espiritualmente. A gente quer ser perdoado, a gente quer ser tolerado, a gente quer uma colher de chá, a gente quer uma moratória, mas a gente faz igual o servo incompassivo. A gente não faz o que tem que fazer. A gente não faz a nossa parte. Mas se a gente está aqui, é para tentar, todo dia. Não vai conseguir no primeiro. Não vai conseguir no primeiro, mas vai conseguir um dia. Eu tenho uma conhecida que levou 24 anos para conseguir limpar o coração dela de uma relação abusiva que ela teve. 24 anos. Imagina aquele que sofre traumas desde criança. Aqueles que foram torturados na ditadura, aqueles que sofrem lá sendo reféns do Hamas de cá, dos russos de lá. São traumas, não é fácil. O que os judeus sofreram com os nazistas? Como perdoar? Os negros sofreram com o apartheid. Isso é trauma. Ainda assim eles devem perdoar. É mais difícil. E aí a gente olha pra gente e diz: o cara me tomou o emprego, tá bom, mas eu criei meus filhos, estou feliz. Deus me permitiu ter outros meios e modos de passar, de pagar minhas contas. Não paguei as contas, tá bom, mas tem saúde. Enfim, a gente sempre tem algo em que se apegar. E aí está a importância da gente deixar o outro, porque ele vai seguir com a culpa dele, ele vai seguir com a plantação dele, e isso não é da sua conta. Você não é Deus, não é você que tem que pedir justiça. A justiça de Deus vai ser feita. 100% certos disso. Não tem para onde correr. Quando vai ser feita, não é da sua conta, porque vai depender dele. Saulo não era o catiço, gente, com os judeus? Os cristãos, não os judeus, desculpa, com os cristãos.
No momento em que ele teve o vislumbre, se deparou com Jesus, ele mudou. Ele sofreu horrores, né? Na peregrinação dele, mas ele teve força. E se voltou em outra encarnação, não sei, mas com certeza ele já estava com todas as malvadezas que ele tinha feito com os cristãos quitado. Não precisou voltar a sofrer cada um dos cristãos que ele matou. Não é assim que funciona. Funciona até a gente aprender. Ele aprendeu. Ah, não sou Saulo, não sou Paulo, não sou... Ok. Mas é do seu universo que a gente está falando. Das suas dores, da sua dificuldade de perdoar. No Evangelho diz, aquele que diz, ai daquele que diz que não perdoa. São essas as palavras. A gente vai lendo para estudar e vai tomando tapa na cara o tempo todo. Ai daquele que diz que não perdoa. Ele não é espírita, ele não é sequer cristão. Porque o espírita, o cristão, precisa ser espírita, aquele que é cristão, tem o dever de perdoar. Se trabalhar, não é porque o outro venha te pedir perdão e você diz, ah, então tá. Não é isso. É perdoar de coração. Deixa aí. Deixa a pessoa no caminho dela. O que ela vai plantar, ela vai colher. Você focado na sua plantação, você vai evitar sofrimentos para essa vida, e você já vai melhorar a sua vibração. Você vai evitar obsessões, perseguições, desavenças na vida espiritual. A gente desencarna e continua gente. Também tem inimigo do outro lado. Aqueles que você tinha aqui, você não quis perdoar, estão lá. Então tem também desavença na vida espiritual. Você vai estar evitando. Se você perdoar, a pessoa fica e você segue. E ainda tem o lucro da vida futura, porque ainda vamos ter que encarnar algumas vezes. Não teremos obsessões, perseguições, tudo isso que aconteceu nessa vida, que era fruto da sua plantação, não vai te acontecer da próxima. Porque você deixou ir. Você esqueceu. O outro vai aprender no tempo dele. Então a gente, não, eu perdoo, mas a justiça vai cuidar dele. Não, deixa. Nem pensa nisso. Não se preocupe, não fica acompanhando para saber se a justiça já foi feita. Você está vibrando naquilo. Pensa assim, a ofensa é uma algema. A vingança é outra algema. Você fica fluidicamente ligado a quem te ofendeu. Como que você rompe com essa algema? Com esse elo? A ofensa já foi feita. Não tem como abrir aqui a algema. Só restou essa. A da vingança, da mágoa, do ressentimento. Essa é que tem o poder de romper esse elo. Quando você perdoa, você rompe, você abre a algema, você segue. O outro vai ficar com a algeminha pendurada. Então é pela gente, é pelo mundo. Se todo mundo perdoasse, a gente não tinha mais guerra no mundo. Então, vamos levar esse exercício para casa. Levar essa reflexão, compreendendo que somos os devedores dos 3 bilhões, que Deus é misericordioso e vai sempre nos dar a oportunidade de quitar os nossos débitos pela lei do amor. Se estamos pagando com os atormentadores, é opção nossa. Então isso a gente pode mudar, está ao nosso alcance. E a partir daí a gente observar como tudo vai mudar. Como você vai ficar mais leve, sua saúde vai melhorar, seu sono, seu
dia a dia, como as coisas vão acontecer melhor para você. E você vai estar vibrando melhor. Os cristalzinhos de sangue estarão límpidos, saudáveis. Então pensem no perdão. Não precisa levar o adversário para casa. Não precisa botar ele no colo. Esquece o que aconteceu no sentido de não ficar rememorando e repisando. De tirar aquela nódoa do coração e deixar ele seguir. Ninguém falou nada, já são 7:55. Eu vou deixar vocês então com as reflexões, os exercícios. Então fala, Maíra. Você tem que cuidar de você. Bloqueia, fecha. Claro, claro. São exercícios. Ouve uma música, né? Pensa numa coisa boa, vai ler um livro bom, vai mexer com planta, faz alguma coisa. Tira a mente, tira aquele pensamento, tira aquela sensação ruim, muda o foco e segue. Esse é o caminho. Então, primeiro passo do caminho. O caminho é longo ainda. Mas é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu não segui nada. Oi? Natália, obrigado aí pelas reflexões, pelas dicas práticas, né, para a gente colocar na prática da nossa vida, né, no nosso dia a dia, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês que vai chocar um pouquinho, parecer um pouco diferente. Eu acho que perdoar é fácil. E todos nós perdoamos. Uma visão diferente, assim, que às vezes eu fico assim, porque nós perdoamos os nossos filhos com extrema facilidade. Então, o perdão, ele é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Nós sempre perdoamos aqueles que nós amamos. O difícil é amar o filho dos outros como amamos os nossos filhos. Porque quando a gente conseguir amar os filhos dos outros, a gente vai conseguir perdoar os filhos dos outros também. A dificuldade hoje nossa é a prática do amor, realmente. Porque tudo que começa com meu, né, tudo que tem pronome possessivo, a gente tem facilidade em amar e, consequentemente, em perdoar. Tudo que não tem o pronome possessivo, a gente tem muita dificuldade em amar e perdoar. E foi o que a Natália trouxe aí, essas reflexões para a gente aí. Muito bom, Natália. Muito bem-vinda às reflexões. E vamos pensar sempre ali para a gente se melhorar. Eu gosto desses estudos que a gente a cada dia aí pensa um pouquinho mais na nossa vida, né, para a gente se tornar espíritos melhores e, portanto, pessoas mais felizes. Bom, vamos aos nossos avisos. Márcia já me passou os avisos aqui. Bom, primeiro dele, Momentos com Jesus, né, que é o nosso antigo GET, né, ainda hoje Jornada de Estudos Espíritas, né, que nós terminaremos, então, nós faremos o Momentos com Jesus no domingo, dia 16, né, lá no dia 15 de setembro, obrigado, dia 15 de setembro, só para ver se estavam atentos ali, obrigado, pessoal, dia 15 de setembro estaremos no domingo, lá na unidade da FESO, né, lá no Vale do Paraíso, né? E ainda prorrogamos as inscrições, né, até o dia 10. Então, aqueles que ainda desejarem fazer inscrição, ainda temos tempo aí para nos inscrever. Nós vamos ter, então, no dia 21, nós vamos ter na cantina, né, um festival de... Oi, tudo bem? Quanto tempo? Vamos ter o primeiro festival de pastéis na Ceceda. Os pastéis
Se a Tirene estivesse aqui, já ia perguntar para ela como é que é o pastel. Mas, de qualquer forma, teremos na cantina, a cantina especial aí no dia 21 de setembro, né, de pastéis ali. Então venham preparados para comer pastel aí no dia 21, né? E nós temos mais um aviso da Associação Médico Espírita, né, do evento aí com o Dr. Fernando Figueiredo, né? Ele é médico homeopata. O tema será Evidências Científicas do Passe, no dia 22 de setembro, às 10 horas, né? E a transmissão será através do Facebook da AME Teresópolis ou YouTube da AME Teresópolis, né? Não é isso, Carlinha? Ok. Esqueci só. Não, só isso, né? Então, a pergunta que não quer calar: alguém nos visita hoje pela primeira vez? Então tá bom, amigo. Então nós vamos, como sempre, nos preparar para o nosso trabalho de passe, né? Aqueles que desejarem tomar o passe, por favor, aguardem que nós chamaremos. E nós vamos fazer então nossa prece de encerramento, né? O Jean, como foi citado hoje, Jean, vem cá, Jean, vamos fazer a nossa prece aqui, Jean, por favor. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Lembrando que hoje, onde nossa pátria comemora a sua independência, lembrando do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que possamos buscar a nossa independência de atitudes, longe das influências maléficas, que possamos renovar nossos votos de comprometimento com a nossa mudança íntima, dessa forma, Senhor, levando a todos à nossa volta bons exemplos, impulsionando a caminhada lado a lado com nossos irmãos, de mãos dadas, pela elevação do planeta, pela elevação dos nossos povos, que possamos, lembrando sempre dos nossos comprometimentos com Jesus, com tantos exemplos que recebemos através da doutrina, através de grandes espíritos que aqui passaram, Chico, Gandhi, Madre Teresa, que possamos, inspirados desses benfeitores, buscar caminhar mais rápido para a transição planetária. Sabemos os nossos desafios, mas também sabemos que jamais estaremos abandonados pela espiritualidade maior. Que possamos, nesse momento, aspirar os bons fluidos da casa, que possamos retornar aos nossos lares com a certeza que podamos mudar as nossas atitudes que ainda predominam do mal sobre o bem que devemos fazer. Graças te damos, que assim seja. Fazendeiro agora.